Beleza? Na gravação, pessoal, a imagem e muitas vezes o som fica ruim, tá? Porque eu não uso um aplicativo tão profissional assim, tá bom? Mas dá pra quem não conseguir assistir agora, assistir depois, tá bom? Vou compartilhar minha tela para vocês. Só confirmem para mim no chat se vocês estão vendo a minha tela agora compartilhada. Escrito, você está apresentando para todos, parar a apresentação. Manda um ok lá no chat se estão vendo essa tela. Beleza, eu só faço isso como um teste de que a minha tela está sendo compartilhada, tá bom? Então, vou fazer assim, vou lá para o meu Word, explico, volto para cá. Quem tiver dúvida, manda pelo chat, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, vou até colocar mais para baixo. Aqui, nós temos 5 principais capacidades físicas e vocês já vêm vendo elas desde o ensino fundamental, desde o 6º ano, né? Deveriam estar vendo elas aliadas às práticas esportivas, de luta, de ginástica, de dança e tudo mais. Essas são as 5 principais, por quê? Porque é necessário entendê-las antes de entender os subtipos. E são as mais utilizadas, tá? Então, essas vocês já devem estar cansados de saber o conceito delas. Mas eu percebi na hora da avaliação que muita gente ainda tem dúvida e faz confusão, principalmente naquelas que têm outros tipos, como o exemplo da força, da resistência e da velocidade. Tá bom? Então, vamos entender os 5 principais conceitos, que são esses, para depois entender os subtipos. Vamos lá. Primeiro, que é a agilidade. O que é a agilidade? O conceito de agilidade, o que ele é? Ela é a capacidade física que envolve realizar movimento rápido com mudança de direção. Muita gente confunde a agilidade com a velocidade porque para de entender a agilidade como movimento rápido. Ela é um movimento rápido, mas ela não é só isso. Para que ela seja agilidade, você precisa ter uma mudança de direção. Então, colocando como exemplo, é o drible no futebol, é aquela corrida lateral que a gente faz no treinamento funcional, que a gente vai de um cone no outro, que é o quê? Realizar um movimento rápido, mas tem que ter mudança de direção. Para frente, para trás, direita, para esquerda, tudo bem? Essa é o conceito da agilidade. Qual que é a diferença da agilidade para a velocidade? Porque a agilidade não fala que o movimento é repetitivo. O que a velocidade vai falar? E na velocidade não está escrito mudança de direção. Por isso que não dá para confundir uma e outra. Porque a agilidade tem mudança de direção e os movimentos não se repetem. Já na velocidade, você tem um movimento repetitivo, cíclico, e não tem mudança de direção. Tá bom? Então, só com essa explicação básica, eu já expliquei agilidade e velocidade. Já coloquei as diferenças e as coisas que elas têm parecidas e as coisas que ela tem diferente. Tá bom? Bom, flexibilidade. O que é a flexibilidade? É a capacidade que envolve mobilidade articular. Então, o que é mobilidade articular? É a mobilidade das articulações. O ato de movimentar usando as articulações. No que a gente usa a flexibilidade? Para aqueles movimentos amplos, grandes, e para fazer o movimento da forma adequada. Tá? Então, a ginástica usa muito a flexibilidade, o alongamento precisa da flexibilidade. Por quê? Porque envolve a mobilidade, o movimento nas articulações. Joelho, tornozelo, ombro, punho, tudo bem? Então, sempre que vocês ouvirem falar de articulação, de movimento, está relacionado à flexibilidade. Tudo bem? Agora nós vamos para aqueles que têm subtipos, tá? Então, o que é a força? Sem entrar dentro dos parâmetros da força. O que é a força propriamente dita?
é a capacidade que permite que aconteça uma tensão, então que aconteça algo externo, que atue contra uma resistência, também externa, que necessita das ações e das estruturas musculares. Então, o que é a força? É aquilo que me permite que eu haja com uma tensão contra uma resistência. Então, a cadeira é uma resistência. Se eu vou tirar ela do chão, eu estou realizando uma tensão no meu músculo para conseguir tirar a cadeira do lugar. Tá? E eu só consigo fazer isso através da utilização dos músculos. Então, a força é isso. A força, sem entrar dentro dos parâmetros e dos subtipos, ela é isso. Executar tensão através dos músculos, numa palavra mais simples. Tá bom? Isso, qualquer coisa. Pegar a borracha que caiu no chão, você só consegue porque você tem estrutura muscular para isso. Ah, mas uma borracha é leve. Mas se eu tirar todos os músculos do seu braço, você não vai conseguir segurar nem essa borracha, tirar ela do chão. Por isso que a gente precisa das estruturas musculares para realizar qualquer movimento com força. Qualquer movimento de quebra de resistência. Tá bom? Falando em resistência, ela é a nossa próxima capacidade física. O que é a resistência? É aquilo que me permite, a capacidade que me permite sustentar uma carga, um exercício, um movimento pelo maior tempo possível, mas sem que haja fadiga. Então, é aquilo que o corredor, aquele cara que corre, precisa ter para não desmaiar no meio da prova. É aquilo que o nadador precisa ter para não parar de fazer os movimentos no meio da prova. Ele precisa ter resistência, ele precisa resistir ao movimento no maior tempo possível. Seja minutos, segundos, horas, sem que o corpo entre em fadiga, porque quando ele entrar em fadiga, ele não está mais tendo resistência, e aí o corpo entra em fadiga, tá bom? Novamente, a velocidade que eu já expliquei lá em cima, junto com a agilidade, que envolve movimento cíclico. Cíclico lembra ciclo. Ciclo lembra algo que se repete. É isso que tem que ficar para nós. Que o movimento da velocidade, ele tem que ser repetitivo, tá? Ele tem que se repetir constantemente, consecutivamente. Por isso que a gente pode falar que o nadador, ele é veloz, porque o movimento dele é o mesmo sempre, movimento combinado de braço e perna. O corredor também, movimento combinado de braço e perna. Agora, por exemplo, num jogo de futebol, não tem como eu falar que o tempo todo o jogador está sendo veloz, porque ele corre, ele para, ele muda, ele dribla, ele anda. Então, ele não está realizando movimentos repetitivos, ele realiza movimentos diferentes. Mas, se, por exemplo, ele pega a bola e vai chutando a bola, correndo, por um longo período, por um tempo razoável, aí eu posso falar que ele é veloz, porque ele está realizando um movimento repetitivo. Tá bom? Mas assim que ele chuta a bola para longe, por exemplo, com força, ele para de ser veloz porque o movimento não se repete. Tudo bem? Acho que eu expliquei as 5 principais capacidades físicas. Vou parar de compartilhar a minha tela. Vou voltar para o chat para ouvir o que vocês têm para me dizer, se ficou claro ou não no chat. Se entenderam, manda ok. Se não, manda as dúvidas. Nenhuma dúvida, então, né? Pelo que eu pude perceber. Beleza. Então, agora eu vou retornar agora para a gente entrar nos outros tipos de capacidades físicas. Porque então a gente viu as 5 principais. Não existem só essas. Tá bom? Existem várias outras. Aqui, no caso, a gente tem 2 subtipos. 2 tipos, aliás, não são subtipos ainda não. São mais 2 tipos de capacidades físicas que eu passei para vocês, que é o equilíbrio
e a coordenação motora. O que é o equilíbrio, sem entrar ainda nos subtipos dele? O equilíbrio é o quê? É uma combinação das ações dos músculos para sustentar o corpo numa base. Então, quando você tira, por exemplo, você está dormindo, você estava numa base horizontal, digamos assim. Quando você acorda, você tem que assumir uma nova posição quando você levanta, que é uma posição vertical. Então, o equilíbrio é diferenciado, né? O equilíbrio de você deitado é diferente do equilíbrio de você em pé, né? Olha o tamanho da base, da sua base deitada, é o seu corpo todo. Mas quando você fica em pé, sua base são só os 2 pés que são sua base. Então, você tem que modificar a estrutura do seu corpo para fazer isso. E com isso, você está usando o equilíbrio. Pode parecer que é um exemplo besta, mas você está usando o equilíbrio, tá? Quando você tira um pé do chão e fica num pé só, o seu corpo tem que modificar as estruturas dos músculos para conseguir que você se equilibre em uma base só agora. Então, você mudou a quantidade de bases. Tá? Quando você fica, por exemplo, numa posição de 4 apoios, muda, porque muda a quantidade de bases. Entendeu? Então, equilíbrio é isso. É aquela combinação de ações dos músculos que o corpo entende que precisa fazer para que você se mantenha em equilíbrio. Tá bom? Então, isso foi a explicação do equilíbrio. Então, vamos agora à explicação da coordenação motora. O que é a coordenação motora? É a capacidade que nós temos de realizar uma sequência de movimentos de forma adequada. Então, quem conseguiu fazer aquele treinamento funcional de forma adequada, aqui eu não quero dizer quem fez mais rápido, quem fez mais devagar, de forma adequada. Fez todos os movimentos da maneira correta, seguiu a sequência de maneira correta, fez o exercício pelo tempo determinado, quer dizer que essa pessoa tem coordenação motora. Por quê? Porque ela conseguiu realizar aquela sequência de movimentos de forma adequada e coordenada. Tá bom? Então, essas são os outros tipos de capacidades físicas que a gente estudou até então. Novamente, vou interromper aqui o compartilhamento e vou voltar para o chat para que vocês se comuniquem comigo se ficou claro ou não, tá bom? Vamos lá, pessoal? Se não ficou dúvida ou se tem dúvida, para mandar no chat. Quem não tem, mandou ok. Por enquanto tá tranquilo, né? Beleza. Era como eu imaginei mesmo, porque as maiores dificuldades de vocês vêm agora. Espera aí. Compartilhar minha tela de novo, então. Pessoal, de verdade, se alguém tiver dúvida, por mais boba, por mais idiota que a pergunta pareça, faça. É melhor eu explicar novamente do que você ficar com dúvida ainda. Tá bom? Façam, liguem o microfone e falem, professora, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou dar espaço para vocês fazerem a pergunta. Não quer falar no microfone? Manda no chat. Não deixa de perguntar. Não deixa de questionar. Porque na hora da prova eu não tô aí para ajudar ninguém. É você, seu caderno, suas anotações. Então façam as perguntas que julgarem necessárias, tá bom? Vamos agora aos subtipos, que é agora que começa a ficar mais difícil. Eu acredito, né? E foi o que a prova me mostrou. Vamos lá, então. Subtipos da força. Quantos são? São 3. Quais são? Isotônica, isométrica e explosiva. São os 3 subtipos de força. Sempre que você ouvir falar a palavra isotônico, ele quer dizer alguma coisa relacionada a movimento. Tá? Então, isotônico remete a movimento, a dinamismo, a algo que é dinâmico, que muda, que se movimenta, tá?
Então, palavra isotônico diz respeito a algo relacionado a movimento e dinâmico. Então, a força isotônica também é conhecida como força dinâmica, tá bom? E o que é essa força dinâmica? Ela é aquela capacidade. Lembra que a força necessita da ação do músculo? A força, explicação lá? Aqui também vai ter a utilização do músculo. Mas para quê? A força isotônica, ela utiliza os músculos durante a realização de movimentos repetitivos, que exigem que se suporte o peso admitido. Então, a força isotônica, um exemplo dela é quando a gente vai lá na academia ou lá no treinamento funcional da gente, que eu pedi para vocês jogarem a bola na parede e ela voltar para sua mão e você tinha que fazer esse movimento. Então, você usou seus músculos para empurrar aquela bola na parede no movimento repetitivo. E para isso, você exigiu do seu músculo. E você tinha que suportar o peso da bola. A bola ela era leve? Tudo bem. Mas pense nisso numa bola, sei lá, de 3 quilos. Você estava usando sua força isotônica. Por quê? Porque os seus músculos estavam realizando movimento. Tá bom? E você também estava realizando o movimento. Força dinâmica é isso, força isotônica. Vamos agora para a força isométrica. A força isométrica é o contrário da força dinâmica. Então, se a força dinâmica ela tem movimento, a força isométrica não tem. Olha lá a explicação dela. Envolve produção de calor através da ação do músculo, sem movimentação das mesmas. Então, não há movimentação do músculo nesse tipo de força. Quer um exemplo? Claro, quando você vai no mercado e volta com a sacolinha. Se você não tiver essa condição de força, você não conseguiria carregar a sacola. Mas o seu músculo não faz movimento, mas ele está agindo, porque senão você não seguraria a sacola. E por que produção de calor? Como o músculo está parado, você pode perceber que depois de um tempo, você sente ele mais quente. Por quê? Porque ele produz calor através das ações, neurotransmissores lá dentro, que faz com que ele gere calor, porque não tem movimento. O movimento é um dispersor de calor. Como ele não tem movimento, o calor fica ali retido, tá bom? Então, o que fica para nós? Dinâmico é diferente de estático. Um é o contrário do outro. Se dinâmico tem movimento, estático não tem. Tá bom? Já aí a gente já mata 2 coelhos com uma cajadada só. E só sobra para nós entender a força explosiva, também conhecida como potência. O que é a força explosiva potência? Potência lembra de carro, né? Carro que tem, a gente vê muito pessoal comentando que carro que tem potência. O que é a potência? É aquela energia, né? É aquele motor que faz aquele barulho, né? É a força, né? Relacionada desse inteirinho. Dentro das capacidades físicas, a força explosiva é aquela capacidade que me permite executar um movimento, um ato de movimento, com o maior nível de energia e de potência que eu consegui juntar. Então, quer um exemplo claro de força explosiva? Aquele nadador que está ali na expectativa, esperando para saltar na piscina, esperando o tiro para saltar na piscina. Quando ele ouve esse tiro, ele tem que executar o movimento de se jogar na piscina com a maior força possível que ele tiver. Isso é um exemplo de força explosiva. Tá bom? E ela é a única capacidade física que a gente consegue calcular ela através de uma fórmula. Eu vou pedir para vocês calcularem? Claro que não. Claro que eu não vou pedir para vocês calcularem. Mas sempre que tiver uma formulazinha na explicação, vocês já sabem que ela é a força explosiva, tá bom? Que é o quê? A força dinâmica tem movimento, lembra que ela é realizada através do movimento, multiplicada pela velocidade. Tá bom? Então, aqui ficou uma explicação sobre os 3 subtipos de força. Vou interromper agora o compartilhamento, voltar para o chat, para que vocês falem para mim
se ainda ficou alguma dúvida ou não. Quem não tiver dúvida, como combinado, manda um ok pra gente aí. Sério, então, né? Força, os 3 subtipos estão ok. Então, vou prosseguir. Então, vamos agora para os subtipos de resistência, que também são 3. Tá bom? Também são 3. Vamos lá, então. Aqui na resistência, nós temos outros termos. Que termos são esses? Aeróbio, anaeróbio e resistência muscular localizada. Vamos primeiro entender aeróbio e anaeróbio, porque também uma é o contrário da outra. Beleza? Então vamos lá. Resistência aeróbia, capacidade que permite que se mantenha um esforço. Então, lembra da resistência, que é manter uma atividade pelo maior tempo possível sem fadiga? A resistência, só a resistência? Agora, aqui na resistência aeróbia, a gente tem uma explicação mais clara do que é o aeróbio. É a capacidade que eu tenho de manter o esforço, mas esse esforço, ele me faz gastar um oxigênio, o meu consumo de oxigênio se equilibra com a minha absorção. Vocês sabem que o tempo todo a gente está respirando, a gente respira oxigênio e devolve gás carbono, né? Então, pro músculo, pro corpo funcionar, ele precisa de oxigênio, certo? Tanto que se a gente parar de respirar por um motivo ou outro, a gente vai desfalecendo aí até levar à morte. Então, a resistência aeróbia é aquela onde o gasto de oxigênio está equilibrado com o que eu absorvo. Então, pensa numa balança onde o que eu recebo, o que eu consumo de oxigênio, então, o que eu gasto de oxigênio, se equilibra com o que eu absorvo. Então, eu gasto 100, mas eu ganho 100. Então, equilibra. Isso é aeróbio. Quais são os exemplos de resistência aeróbia? Aquelas provas de atletismo, por exemplo, de corrida, de até os 1.500 metros, que são as corridas rasas e de meio fundo. Tá bom? Por quê? Porque vamos pensar uma corrida básica aqui, que é a corrida dos 100 metros. Todo mundo que eu colocar para correr 100 metros, um mais rápido, outros mais devagar, mas todo mundo vai conseguir fazer, entendeu? Então, assim, muitos vão terminar com aquela respiração pesada, porque não estão acostumados, mas todo mundo consegue fazer. Por quê? Porque houve equilíbrio no oxigênio que você gastou e no que você absorveu. Então, essas provas menores têm equilíbrio. E desculpa, pessoal, não vai até 1.500, vai até 800 metros, tá? Vai até 800 metros. Então, quando essa balança fica equilibrada de consumo e de absorção, é resistência aeróbia. A anaeróbia, que é o contrário, porque tem o an antes e an significa não, então a resistência que não é aeróbia, ela também é resistir, né, manter o esforço, mas o que acontece? A balança, ela não equilibra, ela pende, ela cai. Por quê? Porque eu gasto muito mais oxigênio do que eu absorvo. Ah, quer dizer que quem for para resistência anaeróbia vai morrer? Não. Por quê? Porque há algumas modificações no corpo de quem se acostuma que acaba criando alguns processos novos que transformam o oxigênio de forma mais demorada, tá bom? Mas o que acontece? Essa balança que na aeróbia fica equilibrada, na anaeróbia, eu fico devendo oxigênio para o meu organismo, tá? Então, não vou morrer. Por exemplo, por exemplo, quem já observou a chegada de uma maratona. Os caras chegam no limite. Eles chegam com a perna falhando,
com falta de ar. Por quê? Porque não houve equilíbrio, houve débito no oxigênio. E como que eu compenso esse oxigênio depois? Só através do repouso. Por isso que, por exemplo, quem corre 100 metros pode correr todo dia. Quem corre uma maratona não pode correr todo dia. Por quê? Porque ela precisa desse repouso, essa pessoa precisa desse repouso para, como é que eu falo assim, compensar aquilo que ela perdeu. Tá bom? Então, uma também é ao contrário da outra. Vamos agora à resistência muscular localizada, que é a RML. É a capacidade do músculo agora, pensando só o músculo, num grupo grande ou grupo pequeno, de trabalhar contra uma resistência por um tempo. Então, o músculo sozinho. Então, vamos pensar, por exemplo, na prancha que a gente fez no treinamento funcional, ou na cadeira que vocês ficavam na parede, fingindo que estavam sentados numa cadeira. Ali, alguns músculos de vocês estavam trabalhando contra uma resistência por um período de tempo, né? E não era o corpo todo que estava trabalhando, eram apenas alguns músculos. Então, os músculos sozinhos tinham que resistir a essa resistência. Desculpa, eles tinham que resistir a essa ação, a esse movimento. Tá bom? Acho que ficou claro aí os 3 subtipos de resistência. Interrompendo aqui, voltando para o chat. Quem tem dúvida, manda no chat. E quem não tem, manda um ok, só para a gente conseguir seguir. Beleza. Vou seguir. Já estamos aqui, ó, nos subtipos da velocidade. Depois só vai faltar os do equilíbrio. Beleza. Vamos lá. Velocidade, ela também tem 3 tipos. Todos têm 3 tipos, tá? Os que têm subtipos, todos têm 3 subtipos. Então, vamos lá. Velocidade tem de deslocamento, de reação e de membros. Lembra o que é a velocidade? Realizar movimento repetitivo no menor tempo possível. Vamos à velocidade de deslocamento. O que é deslocamento? É se deslocar de um ponto a outro. Então, fazer isso da maneira mais rápida possível é velocidade de deslocamento. Então, quando você tem, sabe aquelas brincadeirinhas de criança? Ah, vamos ver quem chega primeiro na esquina? Cara, é velocidade de deslocamento. Você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Você tem que fazer esse deslocamento no menor tempo possível. Velocidade de deslocamento. Outro subtipo é a velocidade de reação. Lembra do exemplo que eu dei do nadador? Que ele tinha que usar força explosiva para sair? Só que ele só vai usar a força explosiva, que é de se jogar na piscina, se ele tiver também velocidade de reação. O que é a velocidade de reação? É aquilo que permite, aquela capacidade que permite que a gente responda a um estímulo. O que é responder a um estímulo? Quem é que nunca brincou de pega-pega? Cara, o pega-pega é um exemplo claro de estímulo. Por quê? Porque eu sei que alguém me pegou quando alguém me toca. E eu sei que eu peguei alguém quando eu toco em alguém. É um estímulo tátil. O exemplo que eu dei do cara da natação é um exemplo sonoro, é um exemplo auditivo, porque ele tem que ouvir o tiro para se jogar na piscina. E tudo isso necessita do quê? É o tempo que o nosso corpo leva para reagir através dos músculos para responder o estímulo. Então, na piscina, o cara tá lá esperando. Ele tem que ouvir o tiro para que o corpo dele reaja para que ele caia na piscina. Isso é velocidade de reação. É aquele tempo que o nosso corpo demora para, como é que eu posso dizer assim, iniciar a minha resposta. Então, se eu estou jogando pega-pega, é o tempo que eu demoro para ver que a pessoa tocou em mim e que agora eu sou o pegador. E a velocidade que eu tenho de tentar tocar em outra pessoa para eu não ser mais o pegador. Entendeu?
Vamos agora para a velocidade de membros. O que é a velocidade de membros? É a capacidade de movimentar os membros superiores e os membros inferiores de maneira rápida. Então, quando eu peço para vocês fazerem um polichinelo, é um exemplo claro de velocidade de membros, porque você está movimentando braços e pernas ao mesmo tempo. Certo? É um exemplo bobo, mas é o exemplo mais claro que eu tenho para dar para vocês de velocidade de membros. É realizar o movimento de braços e pernas, que são os membros superiores e inferiores, né, da maneira mais rápida possível. Tá bom? Expliquei, então, os 3 subtipos da velocidade. E quero um ok lá no chat para ver se alguém tem dúvida. Para a gente seguir para os 3 últimos. Eu tô adorando ver que vocês são pessoas muito aplicadas e que não têm dúvidas. Ótimo, mas se tiverem, podem mandar para nós aqui. Bom? Vou agora explicar os subtipos do equilíbrio, que é a nossa última parte. Então, vamos lá. Subtipos do equilíbrio. Também são 3. E nós temos o estático, o dinâmico e o recuperado. Olha as palavrinhas aí de novo. Estático e dinâmico. Dinâmico, movimento. Estático, parado. Será que tem a ver dentro do equilíbrio? Vamos descobrir. O que é o equilíbrio estático? Capacidade que envolve me manter e me sustentar numa posição vencendo a força da gravidade. Então, é parado. Não falou movimento, então é parado. É parar num pé só e tentar equilibrar. Tentar vencer a força da gravidade, que teoricamente me levaria para o chão, mas tentar, através dos músculos, dos meus músculos, vencer essa resistência, vencer essa força da gravidade e me manter equilibrado. O equilíbrio dinâmico é a mesma coisa, mas eu tenho movimento. Então, digamos que você esteja correndo. O equilíbrio dinâmico. Você, cara, para você estar em pé, você está exercendo equilíbrio. Imagina para você estar correndo, que uma hora você está numa perna, outra hora você está em outra. Mas você está em movimento o tempo todo. Então, você está vencendo a força da gravidade através do movimento agora, tá bom? E o que é o equilíbrio recuperado? O que é o ato de recuperar? Para recuperar, eu tenho que ter perdido, né? Então, o que é o equilíbrio recuperado? É aquele que eu perdi por um tempo e consegui retomar, consegui recuperar. Então, pense que você está correndo e você tropeça. Quem nunca aconteceu isso? Você perde o equilíbrio por um momento, mas você recupera. Esse é um exemplo de equilíbrio recuperado. Você tinha, perdeu e recuperou. Tá certo? Não é tão difícil também entender os subtipos do equilíbrio. Interrompi minha apresentação e agora quero ir para o chat saber se vocês ainda têm alguma dúvida, porque acabaram as capacidades físicas e acredito que tenha ficado explicado e preciso que vocês digam para mim se tem alguma dúvida ainda ou se tá ok no chat, por favor. Bom, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, eu vou falar um pouquinho aqui ainda, então se alguém tem alguma dúvida, vai mandando pelo chat ou liga o microfone e me interrompe, tá bom? Como eu tinha falado antes, mas não gravei e quero deixar gravado, entre segunda e quarta-feira da próxima semana eu vou disponibilizar uma nova atividade de avaliação dentro do Classroom novo, tá? Não vou disponibilizar no Classroom antigo. Então, quem ainda não está no Classroom novo, precisa se organizar e entrar, tá bom? Porque nós já fomos informados para não postar mais atividades no Classroom antigo, para que ele sirva só de para a gente ir lá para ver quem tinha feito lá, para usar o novo a partir de agora. Então, eu vou disponibilizar uma nova atividade que não será igual, será nos mesmos moldes. Eu só vou mudar um pouco da estrutura,
prestem atenção, podem usar o caderno para fazer as atividades, tá bom? Façam com tempo, façam com atenção. Eu sei, são muitas capacidades, dá um total de 19, tá? Dá um total de 19. Então, eu preciso da colaboração de vocês, tá certo? Vocês precisam fazer com atenção, é a nota de vocês, tá bom? Nota do primeiro bimestre ainda, tá certo? E estou à disposição para quem não quis fazer pergunta aqui ao vivo, mas eu estou à disposição para responder. Não garanto responder na hora, porque eu também estou correndo, tem outras turmas para dar conta, mas a gente está aqui para isso. Tá bom, pessoal? Se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou parar a gravação e encerrar a live. Mas antes disso, eu queria ouvir de vocês se ajudou algumas pessoas a esclarecerem algumas dúvidas, se essa estratégia de fazer lives é interessante, o que vocês acham desse tipo de aula, se não vai substituir a aula presencial, claro, né? Mas foi uma das formas que eu encontrei para chegar até vocês. O que vocês acham? Agora eu quero ouvir a opinião de vocês, por favor. Se foi bom, se auxiliou. Muito bem. Eu penso sempre nisso, né? Que na presencial a gente vai para a lousa, né? Explica, faz seta, muda de cor de giz. Como aqui a gente não tem isso, eu achei que talvez essa estratégia ficaria interessante. Talvez. Podemos usá-la em novos conteúdos, talvez no segundo bimestre, então, né? Eu sei que o horário ficou meio ruim, mas vocês que votaram, né? Mas eu vou disponibilizar no vídeo, depois no YouTube, mando nos grupos para quem não conseguiu assistir ou para quem quiser dar uma retomada na hora da prova, dar uma olhada antes, ficar à disposição. Tá certo, pessoal? Ninguém tendo dúvida, eu vou... Só um minutinho que eu vou encerrar a gravação.